Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar mais uma semana de aula de história. Hoje nós vamos começar a trabalhar o capítulo 9, onde nós vamos trabalhar os espanhóis na América. As primeiras expedições espanholas que alcançaram o continente, que viria a ser chamado de América, não renderam à Espanha os lucros esperados, pois não foram encontradas as tão almejadas riquezas. Contudo, a repercussão da viagem de Colombo, que em 1492 aportou no continente, até então desconhecido pelos europeus, estimulou novas expedições. As viagens que se seguiram entre os séculos XV e XVI percorreram diferentes pontos do continente, possibilitando aos espanhóis dimensionar a extensão do território e vislumbrar a existência de riquezas como ouro e prata. A dominação territorial foi acompanhada por ações violentas que visaram submeter aos povos nativos ao controle espanhol e extrair a maior quantidade de riqueza possível, para esses povos. Então, esse processo, no entanto, fez eclodir diversas formas de resistência dos povos indígenas na América, que a gente vai conhecer um pouco mais ao longo deste capítulo. Então, nós vamos ver como foi a conquista e a colonização espanhola na América, certo? Então, vejam bem, a conquista do Caribe, que foi exatamente onde primeiro eles aportaram. A chegada dos espanhóis à região do Caribe, em 12 de outubro de 1492, marcou um dos eventos mais conhecidos da história, a chamada descoberta da América pelo navegante Cristóvão Colombo. Colombo e seus marinheiros, porém, não chegaram a um lugar desabitado, ou onde as populações estivessem esperando para serem descobertas. A região do Caribe, assim como o extenso território americano, era habitado por diversas populações indígenas, que tinham seus próprios modos de vida, crenças, costumes e conhecimento. A chegada dos europeus à América está relacionada à busca dos países ibéricos por rotas alternativas que os levassem ao Oriente, interessados em obter as valiosas especiarias diretamente da fonte produtora, que eram as Índias. No entanto, conforme as expedições foram percorrendo o continente americano, os conquistadores tomaram conhecimento da existência de grandes jazidas minerais, e o continente se transformou no alvo principal da política mercantilista espanhola. Na exploração das minas na América Hispânica, os indígenas se transformaram nas mãos e nos pés da coroa espanhola. Então, aí nós temos o território, todo o Império Espanhol na América, por onde eles caminharam e tomaram posse em nome da coroa espanhola. Então, quando Cristóvão Colombo desembarcou na América, em 1492, o continente era habitado por cerca de 80 milhões de pessoas. Isso mesmo. Havia desde pequenos grupos indígenas habitados nas florestas tropicais, até grandes impérios, como os dos Incas, os dos Maias e os dos Astecas. Então, a chegada dos europeus representou uma catástrofe para a população nativa da América. Então, aí nós temos as rotas por onde os espanhóis navegaram durante vários anos. Aqui nós temos uma imagem, claro, que é do filme A Conquista do Paraíso, 1492, A Conquista do Paraíso. Aí é o encontro entre Colombo e os nativos da América.
Então, ávidos por riqueza, principalmente por ouro e prata, os conquistadores deixaram um rastro de devastação e sofrimento. Após as guerras de conquista, os sobreviventes foram incorporados ao processo de colonização. Foi um choque entre os dois mundos completamente diferente, onde emergiu um novo mundo. As consequências desse encontro deixaram marcas profundas presentes até hoje, principalmente nas sociedades da América Latina. Os espanhóis tinham uma visão etnocêntrica das culturas dos povos conquistados. E o que é etnocêntrica? Vamos partir do princípio. O que é etnocentrismo? O etnocentrismo é uma visão de mundo preconceituosa, que considera a própria cultura superior às outras. Então, as pessoas movidas por esse tipo de pensamento julgam as culturas que desconhecem com base em seus próprios valores, que sem levar em conta as peculiaridades de cada uma. Apenas 30 anos após a conquista, a população da América foi reduzida de 80 milhões para 10 milhões de pessoas. Aí nós vamos ver o início da conquista. Nós tínhamos aí o Império Azteca, o Império Maia e o Império Inca, que eram as grandes civilizações existentes na América logo quando da chegada de Colombo. O extermínio da população das ilhas. Desde o início, o principal objetivo dos exploradores era encontrar ouro. A primeira ilha a ser dominada foi chamada de Hispaniola, em 1496. Nessa ilha foi estabelecida a base para a exploração das Antilhas. No início do século XVI, os espanhóis iniciaram a colonização de Porto Rico, Jamaica e Cuba. Exploração da mão de obra indígena na realização das mais diversas atividades, principalmente mineração e agricultura. As populações nativas das Antilhas foram dizimadas em razão das doenças que os europeus trouxeram, né? Sarampo, tuberculose, malária, o trabalho forçado, a fome e as guerras. A conquista do Império Azteca, porque a gente vai ver assim, cada um desses impérios foram destruídos, né? Então, nós temos aí a região do Império Azteca. No início do século XVI, os espanhóis passaram a organizar expedições militares, principalmente para o interior do continente, para fazer as buscas de riquezas. A expedição que conquistou e submeteu os astecas foi liderada pelo Hernán Cortés. Cortés chegou a Tenochtitlán, que era a capital do Império Azteca, no final de 1519, sendo recebido pelo imperador Montezuma II. Que nós temos a imagem da chegada de Cortés. Tenochtitlán, né, a capital do Império Azteca. Então, Cortés buscou apoio de quem? Cortés buscou apoio de povos inimigos dos astecas. Buscou apoio de povos indígenas, inimigos dos astecas, para conquistar Tenochtitlán, sendo essa colaboração decisiva para o sucesso dos espanhóis. Em 13 de agosto de 1521, a capital asteca foi tomada pelos espanhóis após 3 meses de cerco. Aí eles partem para a conquista do Império Inca. O Império Inca se estendia por uma vasta cordilheira, né? A região da Cordilheira dos Andes e da costa sul-americana do Oceano Pacífico. Na época da chegada dos espanhóis, o Império Inca passava por uma guerra civil, ou seja, uma guerra dentro do próprio território. O imperador havia morrido e os seus 2 filhos estavam disputando o poder. Então, aí nós temos Machu Picchu, que é uma das cidades do Império Inca. E a conquista do Império Inca, ela foi comandada por quem? Pelo espanhol Francisco Pizarro. Isso em 1531.
Então, o que é que eles fizeram? Os espanhóis aprisionaram o imperador Atahualpa. Atahualpa ofereceu uma enorme quantidade de ouro e prata aos espanhóis para ser libertado, né? Após eles receberem o resgate, o que Pizarro fez? Ao invés de libertar o imperador Atahualpa, ordenou foi a sua execução. Então, em 1532, os espanhóis conquistaram a capital do Império Inca, que era Cusco, onde hoje é o Peru. Apesar da dominação, os incas resistem e lutam por sua liberdade até 1572, quando o último imperador, Tupac Amaru I, foi preso e executado sumariamente. Então, aí nós temos a imagem de Tupac Amaru I, enfrentando os espanhóis. A administração das colônias, então. As colônias foram divididas em capitanias e vice-reinos. Havia os conselhos municipais, que eram chamados de cabildos, e havia o padroado. O que era isso? Era um acordo entre a coroa espanhola e a igreja. Então, nós temos aí como foi administrado a América Espanhola, né? Vocês estão vendo aí na legenda o vice-reino da Nova Espanha, né? A capitania de Cuba, a capitania da Guatemala, a capitania da Venezuela, o vice-reino da Nova Granada, o vice-reino do Peru, o vice-reino do Rio da Prata e a capitania do Chile. Isso aí era a América Espanhola. A sociedade, então, como ficou formada? Chapetones, crioulos, mestiços e indígenas. Quem era esse povo? Os chapetones eram os espanhóis, que assumiam os cargos administrativos mais importantes nas colônias. Os crioulos eram as pessoas que nasciam na América, mas eram descendentes dos primeiros conquistadores. Os mestiços, já se sabe, resultado da miscigenação entre espanhóis e as mulheres indígenas. E os indígenas formavam a maioria da população e constituíam a principal mão de obra. Qual era a economia no trabalho e o trabalho nas colônias? Pilhagem, né? Tomavam tudo que as pessoas tinham. O pacto colonial, né? Que só podia se comprar da Espanha. Plantations de cacau, de cana-de-açúcar, de tabaco e algodão, que eram as grandes plantações, né? Os grandes latifúndios. A mineração, que era a exploração do ouro, da prata. E o trabalho compulsório, que era o trabalho escravo, né? Até a próxima e vamos para as nossas atividades.